Olá, louvado seja Deus, graça e paz. Tudo bem com você? Tudo bem com sua família? Espero que tudo esteja bem. Chegamos ao capítulo 13 de Números. 12 homens são enviados para espiar a terra de Canaã. Amém? E nós vamos ver também um relatório dos espias diante de Moisés. Infelizmente, nós vamos ver aqui que Deus dá a oportunidade. Mas muitas vezes as pessoas, por não confiarem em Deus, por não desenvolverem uma fé e um relacionamento com Deus, elas desprezam as oportunidades de Deus porque elas concentram a sua atenção não na promessa, não na palavra de Deus, mas naquilo que os olhos delas veem, naquilo que os olhos delas estão observando. E isso leva elas a agirem com incredulidade, perdendo a oportunidade de conquistar aquilo que Deus revelou para elas, amém? Que elas iriam conquistar mediante o seu poder, mediante a sua promessa, andando em relacionamento com Ele. E elas pensam que vão conquistar sozinhas, né? Nos seus próprios, vamos dizer assim, caminhos, na sua própria força, através dos seus próprios méritos. Vamos ver o texto. Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual o príncipe entre eles. Então Deus manda ele escolher homens e de cada tribo um homem. Amém? E dentre esse homem tem que ser o príncipe, ou seja, tem que ser um líder, tem que ser uma pessoa, né, que já vem de uma linhagem de liderança, uma pessoa experiente, que deveria, vamos dizer assim, já ser exemplo. Enviou-os Moisés ao deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeça dos filhos de Israel. São estes os seus nomes. Aí vai citar todos os nomes, lá no finalzinho do 16, vai dizer assim: e a Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. Então, Moisés aqui vai mudar o nome de Josué, né? Josué se chamava Oséias e Moisés vai mudar o nome dele para Josué. O nome original, Oséias, significa salvação. Moisés muda-o para Josué, que significa o Senhor é salvação. Então há uma mudança e é interessante nós observarmos isso. Versículo 17 diz: enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhes: subis ao Neguebe e penetrai nas montanhas. Vede a terra qual tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se são poucos ou muitos, e qual é a terra em que nela habita, se boa ou má, e quais tais são as cidades em que habitam, se em arraiais ou em fortalezas. Também qual é a terra, se é fértil ou estéril, se nela há matas ou não. Tende ânimo e trazei do fruto da terra. Eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Assim subiram e espiaram a terra desde o deserto de Zim até Reobe, a entrada de Ramate, e subiram pelo Neguebe e vieram até Hebron. Estava ali Aimã, Sesai e Talmai, filhos de Anak. Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoar no Egito. Depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo da vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens numa vara, como também romãs e figos. Esse lugar se chamou Vale de Escol por causa do cacho, que ali cortaram os filhos de Israel. Então aqui nós vemos toda uma geografia que vai ser citada, amém? E nós vamos ver que através dessa geografia, né, aqui fala o seguinte: do deserto de Parã. Cades Barnea é o acampamento, segundo Deuteronômio, capítulo 1, versículo 19. De acordo com Números 21, Cades Barnea localizava no deserto de Zim. O motivo aparente para localizar Cades em ambos os desertos é que as fronteiras das áreas desérticas não são distintas. Como aparentemente Cades se localizava na margem de ambas as áreas, podia-se dizer que pertencia às duas. Aqui a localização vai ficar bem interessante, porque nós vamos ver, né, quando fala que a entrada de Ramate ficava ao norte de Israel, na direção do Líbano. Aparentemente, os espias atravessaram o que mais tarde veio a ser Israel. Então, eles atravessaram uma terra que não era ainda a terra de Israel, mas era uma terra que Deus prometeu ao povo de Israel.
E o povo de Israel vai possuir essa terra. Não esses líderes, porque eles não vão confiar em Deus. Eles não vão depositar sua confiança em Deus. Eles não vão, vamos dizer assim, observar a terra e viver pela fé. É interessante nós observarmos isso aqui, né? Então, todo líder, ele vai ter que aprender a resistir à opinião popular, porque o povo é volútil, ou volátil, que diga. Volútil não, volátil. Amém? O povo uma hora quer, outra hora não quer. O povo uma hora acredita, outra hora não acredita. O povo uma hora é fiel, outra hora não é fiel. O povo, infelizmente, eles dependem muito daquilo que os seus olhos veem, daquilo que os seus sentimentos falam, né? Da benesse que eles acham que é aquele momento. O povo não está, vamos dizer assim, muitas vezes entendendo que a vida que se deve se viver na confiança de Deus. Então eles vão observar essa terra e o texto diz no versículo 25, ao cabo de 40 dias voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cardes. Deram-lhe conta, e eles e toda a congregação, e mostraram-lhe os frutos da terra. Relataram a Moisés e disseram, fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do monte e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse, Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com eles tinham subido disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo, a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Vejam que relatório triste, né? Eles tinham a promessa de Deus, eles tinham o poder de Deus, eles tinham passado 40 dias espiando a terra, negociando, trouxeram uvas, viram tudo, né? Mas quando eles voltaram, ao invés de eles olharem para o melhor da terra, não, eles olharam para as dificuldades. Você é uma pessoa que diante das promessas de Deus, você consegue enxergar o melhor do poder de Deus através de você? Ou você é uma pessoa que enxerga somente as dificuldades? Diante do que você está vivendo hoje, na sua vida, né? Diante dessas situações que estão acontecendo pelo mundo, época pós-Covid-19, na verdade ainda estamos na pandemia, como é que você tem lidado com essas coisas? Você tem servido a Deus com alegria? Você tem crido que Deus ele é poderoso para lhe proteger, para lhe guardar? Como é que você está muitas vezes se deixando levar por aquilo que os seus olhos veem, pelo que os jornais falam, pelo que as pessoas comentam? Você só pensa em morte, doença, desgraça, vive com medo. Então é importante textos como esse, porque eles vão nos ensinar a não nos comportar como eles se comportaram, na sua grande maioria, com espírito de incredulidade, com murmuração, com idolatria, a nós nos comportarmos diferente. Mas se nós não tivermos cuidado, mesmo lendo textos interessantes como esse, nós podemos cair no perigo de nos comportar como eles se comportaram, não atentando à promessa, não atentando à palavra, não atentando para o poder de Deus, mas olhando simplesmente as circunstâncias, as dificuldades e as aflições, né, que existem nesse tempo presente, que as Escrituras nos advertem muito sobre as aflições. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Paulo diz que as aflições desse tempo presente não hão de se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então esses líderes que vão observar a terra, por causa do relatório que eles trazem, eles pedem a oportunidade de entrar, pisar na terra e desfrutar da promessa de Deus. Eles vão morrer no deserto.
E não somente eles, mas toda uma geração, porque eles vão infamar a terra pela qual Deus prometeu que iria dar aos seus povos. Amém? Então, nessa primeira parte eu vou ficar aqui, mas amanhã eu vou comentar esse mesmo capítulo e vou dar continuidade a partir daqui. Quero convidar você, juntamente com sua família, a estar hoje à noite na Casa do Oleiro. Teremos nosso culto da família a partir das 20 horas. E será uma grande bênção poder ter comunhão com vocês. Amém? Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Que Deus te abençoe e até amanhã.